Eu acho que hoje é uma sexta-feira, né? Estão todos assistindo algum programa de televisão ou saíram. E Terezinha, como sempre, entrou, sempre a primeira. Terezinha. Boa noite, Terezinha. Muito boa noite. Bom, vai ficar gravado, então eu vou começar a falar, porque como eu não fiz a live há muito tempo, tem muita coisa para falar. Perdoem eu estar com a barba por fazer, porque eu cheguei agora do trabalho, estou cansado, estou tentando me harmonizar aqui, conversando com vocês, porque é para eu me harmonizar, Terezinha, é para isso que eu coloquei essa música. Voltando ao assunto, então tem muita coisa para falar. Vou falar a partir do ponto que eu parei na última live que eu consegui fazer. Eu anotei aqui, era o ponto de evolução assistida. O que é evolução assistida? A evolução humana, ela não se deu em caráteres naturais. Há 26 mil anos atrás, houve uma interferência de 3 civilizações, no qual nosso DNA foi modificado. E por isso que a gente evoluiu tão rapidamente daquela época para cá. 26 mil anos para a natureza é um piscar de olhos. Então, nossa evolução foi muito rápida. E naquela oportunidade, estava tendo um alinhamento de 3 planetas, a Terra, a Lua e, se eu não me engano, Vênus, que todos eles tinham ligações com os 3 planetas que nos trouxeram amostras de DNA para nos tornarmos o que somos hoje fisicamente, que foi Sirius, Vega e Pleiades. Então era muito importante aquela mentalização, não só pela paz mundial, mas no nosso caso era muito importante porque ela permitia que a maioria de nós estivéssemos ali representados pelos nossos irmãos galácticos e seríamos assistidos naquela época e fomos. Mas eu teria que ter explicado um pouco antes da hora certa. E não foi possível. Então, o importante é que naquela época, naquele dia, no dia 21, os pleiadianos, os irmãos de Vega, como os arcturianos e outros, e os sirianos nos enviaram muitas energias para aterrar o nosso eu superior. Bem, esse é um ponto passivo, já passou,
talvez a gente volte durante o curso nesse assunto, que é um assunto importante, que é a evolução assistida. A nossa evolução, ela continua assistida. A nossa evolução física continua sendo assistida e será assistida ainda por algum tempo. Acredito que por 300 anos, se eu estou entendendo que são as mensagens que chegam para mim, que nossos corpos só serão realmente corpos de quinta dimensão daqui a 3 séculos, então essa evolução será assistida por esses irmãos galácticos durante esses 3 séculos, e agora, a partir do evento, será aberto, será uma coisa física, eles terão representantes físicos aqui nos ajudando, e as naves-mães, as naves hospitais, as naves que têm câmaras capazes de nos ajudar, estarão visíveis, estarão muito próximos da nossa órbita, então tudo vai ficar mais fácil, mas mesmo assim ainda levarão 300 anos para a gente ter um corpo que suporte todas as energias da quinta dimensão. Boa noite, Isabel. Então vamos lá. Agora voltando ao curso, deixa eu ver aqui o que eu andei anotando aqui que era para dizer hoje. Porque eu tive esses problemas físicos, que são, hoje eu sei que são devido à evolução, devido a essa modificação do meu DNA e outras coisas que estão acontecendo comigo e que vão acontecer com todos vocês. Mais cedo ou mais tarde. Eu não sou muito organizado, então não dá essa bagunça aqui. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o curso propriamente dito. No início do curso, eu enfatizei muito a importância da participação, através dos comentários, de todos aqueles que estavam interessados. Esse curso era para ser 30, 40 pessoas no máximo. Eu nem acreditava que iam ter esse quadro todo. De repente, muitas pessoas se interessaram e as energias que a gente percebia nos pedidos de adesão eram energias boas. Algumas energias eram necessárias até para fazer a contradição, o curso realmente funcionar. Porque se não tiver alguém que contradiz, que traz uma outra informação, que debate, o curso não funciona, fica apático. E isso aqui não é uma cadeira de universidade. A gente precisa ser muito participativo. E agora vai acontecer uma coisa que quem não participou simplesmente vai ser mais difícil da gente fazer uma localização dessas energias, porque todas as almas estão prontas, mas elas é que nos dão o aval, e é através de energia. Bom, vou explicar o que vai acontecer agora, por isso que era tão importante. Na época nem eu sabia, vim saber agora com essa pausa que eu tive. Eu vou nomear para aqui o Grupo Espavo 11 moderadores. Comigo serão 12. Como 12 são os egos, como 12 são os signos zodíacos, como 12 foram os discípulos. Só que aqui não vai ter um mestre. Eu vou chamar mais 11, seremos 12 ao todo. Esses 12, eu vou abrir o meu
como é que chama? WhatsApp para eles. Para a gente ter essa interlocução mais forte durante o dia todo. Assim que a necessidade for acontecendo, a gente vai se interagindo. Com esses 11, seremos 12. E esses 12, eu já escolhi 11, então a minha parte já está feita. Esses outros 11 escolherão 12 pessoas para tutelar e abrirão seu WhatsApp para 12 pessoas. E essas 12 pessoas, se você fizer a conta, eu achei isso incrível. De repente, tudo se encaixou. 12 pessoas comigo que chamarão mais 12 pessoas, cada uma. São 12 vezes 12, são 144. Esse número é muito místico, é muito forte. Muita gente já deve saber o que significa esse número, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Mas esse número é muito importante, é muito forte. E essa vai ser a forma que a gente vai ter, se eu não me engano, no domingo 19 de maio, 144 mostradores do caminho prontos para o trabalho. Vai ser dessa forma. Não fui eu que decidi isso, foi uma intuição que me chegou ontem. Eu queria ter passado isso ontem, mas não consegui. Estou passando para vocês agora. Eu não tive tempo de selecionar os 11 que eu vou abrir o meu WhatsApp. Mas com certeza são os 11 que mais participam e que eu tenho a convicção que eles pelo menos entendem que eles não são o corpo físico, que eles são sua consciência. É o primordial. Não adianta a pessoa achar que tem um outro jeitinho, não tem. Para você poder ser um mostrador do caminho, você precisa entender que você é um espírito que está tendo uma experiência física. Esse é o básico. Mas eu acredito que eu tenho já os 11. Esses 11 é que vão ter problemas, porque a participação é pequena, de escolherem mais 12 cada um, para podermos formar os 144. Bom, dito isso, domingo, eu vou dedicar o dia a isso. Domingo eu venho aqui, vou procurar os 12, provavelmente eu entre numa live, mas não assim, ligado às energias do curso, porque quando eu estou falando aqui, todos aqueles que estão percebendo essas mensagens estão sendo energizados, mesmo que não seja nesse agora, porque o tempo não existe. Então, no tempo que a pessoa assistir, ela vai estar recebendo essas energias. Então, eu estou falando algo inerente ao curso, e vocês estão recebendo energias para vocês despertarem para os assuntos que eu estou falando. Bom, dito isso, que é da parte organizatória, uma parte física organizatória do nosso curso, eu vou falar sobre uma coisa que acontece conosco diariamente e que a gente está tendo muitos, pelo menos aqui comigo, muitos jovens de 14, 15 anos, 13, entram no grupo Grande Fraternidade e conversam comigo através do Messenger. E essas crianças são muito iluminadas. Então, eu tive uma mensagem, né, 2h pouca da manhã, de ontem, eu acordei para escrever essa mensagem e agora eu vou ler e debater um pouquinho com vocês sobre isso. As crianças modernas. Depois da queda da Lemúria,
e mais tarde Atlantis, iniciou-se a era dos anjos caídos. Estes lideraram o empoderamento de seus escolhidos e criaram o véu do esquecimento com a quarta dimensão. Antes, as crianças nasciam... Desculpe a minha letra, viu? Eram 2 da manhã. Antes, as crianças nasciam como hoje. Iniciava-se o mergulho da quinta dimensão no difícil e limitado universo físico. Ou seja, as crianças não vinham da quarta dimensão, que é uma dimensão que foi criada com autorização dos céus, quando os anjos pediram para criar essa experiência de separação. Foi autorizado, foi feito um acordo para que deveriam ter alguns cuidados que eles não tiveram. E a partir daí, a gente ficou preso na quarta dimensão. A gente não conseguia voltar depois de desencarnado para a quinta dimensão. Então, por isso que nós ficamos presos aqui 13 mil anos. Mas antes não era isso. Não existia a quarta dimensão. Você nascia, vivia, e quando você dormia ou quando você desencarnava, você estava no astral de quinta dimensão. A quarta dimensão não existia. Ela tem 13 mil anos. Que agora não tem mais. Teve, acho que ontem também eu tive essa mensagem que estava desbaratada a quarta dimensão. Que é a prisão que existia lá naquele filme que a gente assistiu do Nosso Lar, não existia mais. Você percebia no filme, quem assistiu o filme Nosso Lar, percebia que alguns mestres, que alguns, como é que eles chamavam? Ministros, alguns ministérios, eles vinham do além, eles vinham de uma dimensão superior para estar ali. Hoje, aquele espaço no nosso lar continua igual. Só que não existe mais aquela barreira entre a quinta dimensão e a quarta dimensão. A quarta dimensão é só onde os perispíritos estão preparados para reencarnar, ou sendo preparados para reencarnar. Porque é necessário que esse corpo espiritual seja formado com as características do ser humano, assim como nos planetas que são reptilianos precisam ter um lugar onde o perispírito se adapte às características daquele ser e de outros seres que eu não conheço, que tem pelo universo, que tem vários formatos e sempre vai ter que ter um lugar energético para que os perispíritos sejam formados. Para mim, eu prefiro chamar que aonde a nossa alma se separa, deixando o ego, para o ego encarnar junto com o corpo. Eu não gosto muito dessa palavra perispírito, mas é uma coisa particular minha. Não tem, assim, um sentido científico ou filosófico. Eu não gosto dessa palavra. Bom, voltando ao assunto. Ao universo físico. Aos poucos, o ego, gerente da vida, se fundia àquela criança. Se fundia aquela criança com esse corpo. E assim se dava a incorporação da alma com a vida física. É algo difícil e limitado. É necessário muita coragem, fé no todo, para a alma mergulhar nesta densidade. Porque nós, quando estamos na quinta dimensão, a gente tem N possibilidades
energéticas, de criação, mas a gente não tem as oportunidades físicas. Algumas coisas que só acontecem no universo físico. Então, é por isso que a gente precisa encarnar. Mas a gente pode encarnar em planetas com seres de quinta dimensão, que suportam a nossa energia e que a nossa percepção de tempo e espaço não existe. Então, é muito parecido com a nossa realidade espiritual, a realidade física. É isso que nós estamos fazendo aqui na Terra. Nós vamos, com o tempo, deixar esse corpo capaz de receber a nossa alma e aumentar o nosso poder criador, o nosso poder de movimento, o nosso poder telepático, o nosso poder energético. Então, vai ficar mais fácil viver na Terra. Mergulhar na densidade. A grande diferença que a alma era o ego. E por isso, ou seja, naquela época não tinha o ego, a alma incorporava totalmente. E por isso eram muito mais sábios e amáveis, sabendo de sua unicidade com o todo. Quando a Terra foi escolhida como local de experiência de separação desejada por alguns anjos e arcanjos, foi permitido pelo céu a criação da quarta dimensão. Eu, falando, eu me adiantei aqui. E assim nossos egos separados de suas almas foram aprisionados aqui em Gaia. Eles não podiam mais voltar a se integrar na quinta dimensão com a sua alma. Independente de estarmos aprisionados neste reino, sempre tivemos direitos espirituais ao conforto, alegria, saúde, etc. Isso não foi cumprido por 6 eras. E agora, na 7ª, a Era de Aquários, como todos sabem, o Divino vai iniciar a 7ª Era. E o aprisionamento acabou. E acabou o prazo para que os separatistas nos mantenham separados de nossas almas. Não, falei besteira. Acabou-se o prazo que eles tinham para que eles provassem que poderiam legionar muitas almas e assim iniciar o universo da separação ou o universo da escuridão, como quem prefere falar assim. Eu não gosto muito disso. De luz, escuridão, é como se eles fossem maus, mauzinhos, e nós fôssemos os bonzinhos, sendo que a gente também tem mauzinho dentro da gente. Ficaria uma coisa hipócrita, eu não sei. Eu prefiro chamar eles de separatistas e a gente de oniscientes. E a técnica usada foi escolher seis grupos e permitir 6 grupos de alma e permitir que esse grupo o acesso às memórias de escrituras deixadas. Ah, entendi. Desculpem, gente, isso foi escrito há alguns dias e não foi escrito com uma letra muito agradável. É o seguinte: como que foi feita a diferença entre a gente e os escolhidos pelos Illuminati? Aliás, como foi feita a diferença entre a gente e os Illuminati? Porque os Illuminati são os escolhidos. Foi feito da seguinte forma: eles escolheram 6 grupos de almas e, como eles não poderiam
manter o véu só para nós e para aqueles não, eles mantiveram da seguinte forma: eles fizeram sociedades herméticas com guardiões de conhecimento, e a alma deixava escrito o conhecimento para ela mesma no futuro ter acesso àquele conhecimento e jamais esquecer das suas origens. Nós, mortais comuns, esqueceríamos, mas os iluminados não. Eles saberiam quem eles foram, quem eles são, quais são as suas conexões. Então, eles estavam sendo preparados ao longo dos milênios para serem nossos líderes, e é o que eles são agora. São raríssimos casos de pessoas que estão lá infiltradas e já são da luz. Mas os nossos governos todos são iluminados. Em todos os países, não é só no Brasil, não. E aí eles perceberam que depois de muita violência, de muita morte, de muita destruição, da Idade Média para cá, eles perceberam que a melhor escravidão seria a escravidão financeira. E começou com os feudos, e até chegar nos dias de hoje, o cidadão trabalhar e nunca conseguir ter nada, e ter sempre medo de perder aquele nada, e o medo, por quê? Porque os Illuminati vivem do nosso dinheiro. Mas as energias que eram os anjos caídos, eles não precisam de dinheiro, eles precisam de energia. Então, o que eles precisam é que você tenha medo de não ter isso, de não ter aquilo, de estar separado de Deus ser abandonado, de Deus castigar, de Deus isso, de Deus... Medo. Eles vivem do medo. É por isso que é tão importante o empoderamento de todos nós. Porque quando a gente se empodera, a gente não dá o que eles querem, o que eles precisam. Eles não conseguem lidar com o amor, com a unicidade. Só com medo e com a separação. Porém, nossas almas aprisionadas em nossa esmagadora maioria, nunca abandonamos nosso Criador. E por isso estamos sendo salvos nesse momento. Desde a era de peixes, com o início da vinda dos avatares, os profetas, assim, através dos tempos, muitos de nós fomos evoluindo e trabalhando em silêncio a semente para o cumprimento da vontade divina. Talvez todos aqui que estamos ouvindo isso agora, ou no agora que for da pessoa, estamos trabalhando há muito tempo, há muitas encarnações para esse momento aqui e agora. Isso gerou almas evoluidíssimas, estando presas aqui. Estas almas encarnaram trazendo conhecimento aprendido aqui. E não tem mais medo do mergulho da fisicalidade. Lembra que no início da mensagem se falou nas crianças modernas? Então, mesmo estando presos aqui, a nossa alma tinha acesso, quando alma, ao que aconteceu em vidas passadas aqui, na quarta dimensão. E esse aprendizado fez com que eles não tivessem mais medo do mergulho na terceira dimensão. E assim, como nós adoramos dar nomes, logo chamamos esses seres sem medo de encarnar
de Índico,